Quem domina a resina acrílica domina a odontologia. E eu quero falar sobre um tema muito importante, e é um tema extremamente clínico, e é um tema que eu tive muita dificuldade, demorei muito para aprender, desde a minha graduação, aprendendo coisas meio truncadas, informações truncadas, até depois na clínica com dificuldade, as coisas não saíam do jeito que eu queria. E graças a Deus, hoje eu tenho bastante tranquilidade de trabalhar com a resina acrílica. Sou eu que faço as minhas placas mil relaxantes, eu que faço meus provisórios. E eu acho muito importante o clínico dominar a resina, porque realmente ele vai abrir um leque de possibilidades e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma resina de qualidade que vai facilitar todas as outras etapas. Quando a gente trabalha bem com a resina acrílica, todas as etapas elas são melhoradas. Para que você possa polir, dar aquele brilho, dar aquele aspecto bonito na resina acrílica, a primeira coisa é você ter manipulado a resina acrílica com muito carinho, tecnicamente falando. Tanto a resina termopolimerizado como a resina quimicamente ativada, você não pode ter porosidades. E o que são as porosidades? São poros, né? Todo mundo já comeu aquele chocolate soufflé, né? Você vai lá, ele é fácil de quebrar, não é? Ele vai lá e pá, ele quebra. Por quê? Ele é cheio de poros lá dentro. E se você não manipular bem a resina acrílica, da mesma maneira, você vai ter poros no seu interior. E é impossível você dar um polimento numa resina acrílica que tem porosidade. Vamos subdividir. Primeiro, resina termopolimerizada e o seu polimento. Resina quimicamente polimerizada e o seu polimento. Então, a primeira coisa, meu amigo, minha amiga, ausência de poros. Tá? Segunda coisa, ausência ou diminuição de riscos. Você não vai conseguir polir uma resina acrílica com porosidade e você não vai polir a resina acrílica com riscos grandes, sulcos pronunciados, porque você vai estar polindo apenas a superfície mais externa e lá para dentro, que se ela estiver irregular, a superfície você não vai conseguir polir. Então, olha só que interessante, vamos falar da resina acrílica termopolimerizada. Por que será que pode acontecer de criar essas porosidades no seu interior? É lógico, tem muitas variáveis, mas eu vou dizer basicamente as três principais. Você pode ter uma falta de monômero, né, durante a mistura da massa, que não é muito comum. O protético geralmente já trabalha com a medida, já tem bastante experiência. Você pode ter uma prensagem numa fase anterior à plástica, ou seja, na fase pegajosa, e aí você pode criar porosidades. Normalmente essas porosidades elas se dão de uma maneira uniforme em toda a massa da resina acrílica, seja ela nas áreas mais espessas, seja ela nas áreas mais finas. E finalmente, eu diria que a maior causa de porosidades é um aquecimento muito rápido. A resina acrílica, ela tem já uma reação exotérmica, ou seja, ao unir os polímeros ao monômero, você tem a produção, a liberação de calor. Se você esquenta muito rapidamente, você vai ter porosidades. Por isso que todos os ciclos de polimerização, seja ele por micro-ondas, seja ele por água quente, eles começam sempre numa temperatura menor, para dar tempo dessa reação exotérmica ir acontecendo e esse calor sendo dissipado. É muito fácil você saber se isso a porosidade foi por superaquecimento. Normalmente ela se dá na parte mais grossa da prótese. Então, uma dica que eu dou para os meus dentistas amigos e para os meus protéticos: façam o palato incolor, façam a lingual incolor, né? A prótese total totalmente rosa ou totalmente caracterizada, impede de você observar a qualidade da sua polimerização. No momento que você faz, por exemplo, o palato incolor, você tem três vantagens. Primeira,
você percebe se o acrílico está totalmente sem porosidades, a massa foi totalmente polimerizada. Então você já sabe que ela vai estar numa prótese mais resistente e também vai evitar a contaminação bacteriana. Essas porosidades também prejudicam, porque a prótese total, a resina acrílica, puxa líquido para dentro, ela sofre imbebição e aí você leva bactérias lá para dentro. Então ter poros no interior da resina acrílica é muito ruim, né? Então você pode ver a polimerização da resina, você pode ver a adaptação da prótese. Quando você faz os testes de lateralidade, você percebe a saliva se movimentando, se tem alguma área que não está bem adaptada ao palato. Então você tem essa segunda vantagem. E terceiro, uma vantagem psicológica para o paciente, que ele vê aquele palato incolor, ele tem a sensação de uma prótese mais leve, mais delicada. Então é importante a resina termopolimerizada estar no máximo da sua força. Ela tem que estar no máximo da sua resistência, porque se ela não tiver porosidade, ela vai estar bem resistente, ok? E também vai ajudar muito na parte do polimento, né? Então vejam bem, laboratorialmente é isso. O seu protético precisa controlar bem a temperatura e te dar uma resina acrílica sem porosidade. Se você for visitar o protético, ele vai ter um torno. E o que eu indico para o meu amigo dentista? Pelo amor de Deus, nós investimos em equipamentos caríssimos, né? Outro dia, uns meses atrás, eu comprei um motor elétrico. É um investimento caro. Pessoal, investimento barato. Um torno. Hoje você tem mini tornos, você tem tornos de ourives também, que não são tão caros. Vale a pena comprar um torno. Por quê? Você tem basicamente dois tipos de polimento. O macropolimento, quando você tem grandes superfícies, e o micropolimento. Então, se você tiver que fazer todo um polimento numa área maior, pessoal, é quase que inviável você ficar usando as borrachinhas. E basicamente é muito simples. Você com três materiais, você consegue fazer um excelente polimento. A escova 10, uma escova 10 para torno, e você pode ter duas rodas de camurça ou de algodão, e essas rodas não podem se misturar. Por quê? Porque essa escova 10 você vai fazer com pedra pomes, você vai tirar já os riscos mais superficiais. É lógico que antes você vai passar uma tira de lixa, eu vou mostrar para vocês a sequência de áreas menores, mas quando ela estiver pronta, sem riscos, sem poros, aquela resina, escova 10 e pedra pomes. Depois você não vai misturar. Por quê? Eu até trouxe do consultório, escrito brilho. Você não vai misturar, porque uma delas você vai usar apenas com a pedra pomes, e depois, número 3, essa você vai deixar de algodão apenas para o brilho. Aí você pode usar um bastão de brilho da sua preferência. Esse aqui é o VIP Bril, mas você tem no mercado excelentes bastões de brilho. Quando ela estiver em movimento, você captura um pouquinho desse bastão, ele vai ficar impregnado aqui, você pode molhar um pouquinho aqui e você vai dar um brilho final maravilhoso. Então, pessoal, se você é um protesista, se você trabalha com resina acrílica, se você faz prótese total, se você faz protocolo, se você faz overdenture, se você faz placa mil relaxante, você precisa de um torno, tá? Você precisa de um torno, você vai gastar pouco e você vai ter um brilho maravilhoso, tá? Esse pouco eu não sei exatamente quanto tá, mas tem várias marcas, R$10, 15. Você vai ter, o protético ele tem um uso muito maior, o uso para o dentista vai ser pouquíssimo, praticamente irrisório, porque as fresas, as borrachas, elas são caras. Então, sempre que você tiver a oportunidade de dar um polimento no torno, você vai ver que ele vai se pagar em pouco tempo, e muito mais do que isso. Você é capaz de, por exemplo, tirar um protocolo, ir lá, dar um belo de um polimento,
colocar, instalar de novo e o protocolo ali super liso, o paciente sente o conforto. Isso em todas as etapas clínicas você pode usar o torno e você provisórios, onde você vai ter uma gengiva melhor para você moldar, né? Tudo isso você vai ganhar em etapas subsequentes se você der um bom polimento na resina. Então essa primeira etapa dessa mini palestra se você faz próteses totais, trabalha com resina acrílica, veja com o seu protético um bom ciclo de polimerização para que você não tenha porosidades internas, e depois você vai passar essa aqui, uma tira de lixa, com mandril para tira de lixa, e você vai deixar a prótese meio que aveludada, né? Sem nenhum tipo de sulcos profundos. Depois você vai pegar aqui a escova 10 com pedra pomes, uma roda de flanela com pedra pomes e depois finalmente uma roda de flanela com bastão de brilho. Você vai ter excelente. Muitos falam, eu misturo álcool com branco de Espanha. Veja só, o álcool ele ataca a resina acrílica. Ele pode atacar a superfície, principalmente se essa resina for de uma marca que não tem um crosslink no monômero, que é um cruzador de cadeia que melhora a resistência da resina. Então, eu pessoalmente não gosto de usar nada químico. Esse é um protocolo do professor Tomás Gomes. Eu fiquei lá 16 anos no laboratório com ele, fazendo um estágio. Então, assim, é um protocolo simples, barato e eficiente. Mas, só lembrando, não dá para polir prótese com porosidade, assim como não dá para polir prótese, se você não passar uma boa tira de lixa. Vou pegar aqui, essas tiras de lixas, pessoal, também o custo-benefício maravilhoso. Você vai lá numa boa casa aí de pintura, você procure essa tira aqui, no fio, tá? No fio, aqui por exemplo, você tem 120, você pode ter 140, 180, vai depender da marca, tá? Normalmente é Norton, que é uma boa marca. No fio é aquela que não solta as bolinhas. Quando você gira aqui sobre a resina acrílica, ela não vai ficando carequinha, só aquele papelão, tá? Tem algumas que não são no fio, né? Então, essa aqui, por exemplo, essa é uma Norton 120, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. Quanto maior for a numeração, maior é a grossura. E é interessante você ter uma granulação um pouco maior, se a sua Maxicute você trabalhou numa área, ela deixou muito sulcada, e uma granulação um pouquinho menor. Quanto maior o número, maior a granulação. Então, por exemplo, essa aqui eu tenho 100, que é um pouquinho mais grossa, tá? E eu tenho essa aqui 120, que é um pouquinho mais fina, tá? Então procure a no fio, que não solta. E olha, eu tenho na minha frente eu trabalho com uns 10. As minhas estagiárias sabem, eu tenho uns 10 desses já montado. Um aqui que mais ou menos eu tenho mais ou menos aqui quase 1 centímetro de largura, por mais ou menos 5, 6 de comprimento, e o outro eu peço para elas cortarem na metade aqui, para usar em prótese fixa, provisória. Então esse aqui é o primeiro que a gente vai tentar tirar os riscos. Lembra que eu falei? Uma resina acrílica sem porosidade e uma resina acrílica sem grandes sulcos, sem grandes riscos. Aí sim, a partir daí você vai conseguir um polimento maravilhoso. Então, minha dica, pessoal, não compre um mandril para tira de lixa, senão você não vai lixar o que precisa. Você não vai pegar, recortar. Então já pega uma dessas super barata, compra uma folha dessa, você vai fazer um monte dessas, deixa com elástico, coloca em 10 mandris para tira de lixa, você vai ter vários. Por quê? Um sai voando, você pega outro vai perdendo o corte, você pega outro, até o momento que você tem a superfície bem preparada, bem aveludada, para que você possa entrar com a sua sequência de brocas, ok? Olha, você quiser adaptar o mandril, você pode fazer com uma pedra, você desgastar, deixar ele mais pontudinho. É possível você adaptar para você entrar numa área menorzinha ali. O importante é você ter esse material. Tiras de lixas no fio, 100, 120, mas teste com a mão antes, quando você for comprar, porque, que nem eu falei para você, às vezes o 100 de uma marca, ele não tem a mesma rugosidade superficial de 100 de outra marca, ok? Mas basicamente uma um pouquinho mais grossa e uma um pouquinho mais fina, tá?
mandril para tira de lixa. Ele vai servir como um primeiro passo, tanto na prótese total termopolimerizada, quanto na resina acrílica quimicamente ativada no seu consultório para fazer prótese fixa, para fazer acabamentos menores na sua prótese total. Um substituto interessante são as escovinhas de Scott-Brite. A escovinha de Scott-Brite, ela é interessante, olha só, ó. Tem várias também, tem umas mais grossas, outras mais finas. Por quê? Porque ela consegue entrar em superfície, deixa eu pegar aqui, ó, mais difíceis, sabe? Às vezes você tem superfícies meio chatinhas, meio côncavas ali, que é mais difícil de você chegar. Então, olha só, às vezes você trabalhou um pouquinho aqui, em algum lugar, mais interno, você vai lá e você tem condição, tem um acesso. Ela também vai tirar um pouco os sulcos de uma Maxi-Cut. Então você tem essa opção da Scott-Brite também, que é bastante interessante. Só voltando aqui, na parte laboratorial, você também tem o cone, né, que tem a mesma função. O cone que também ele tem um formato aqui de torpedo, que é justamente para pegar a área lingual do inferior e a palatina do superior. Também é baratinho. Tá? Eu não trouxe, mas você pode comprar esse cone de feltro também, ok? Então, muito bem. Então, vamos voltar lá para a prótese agora em menores quantidades. Nós temos aqui, ó, mandril para tira de lixa, com a tira de lixa, e você vai lá. Se for uma prótese fixa, mais fininho, você vai em volta do provisório, você vai tirando aquelas marcas de broca. E aí, o que é mais recomendado? Ó, isso eu vou pegar os três juntos para vocês verem, pessoal, ó. Essas fresas, ai que bonitinho, um monte de coração subindo, gente, que coisa mais linda. Então, pessoal, esse tipo de broca chama Hexatechnique, tá? São brocas em forma de torpedo, são brocas que geralmente seguem uma sequência. Então, normalmente você tem uma verde, uma cinza e uma amarela. Estas cinzas eu não uso. Não uso porque elas desgastam muito rapidamente e dependendo da marca, não são muito baratas, não. Por isso que eu mostrei para vocês, grandes áreas, vale a pena ter um torno e polir. Mas se você vai polir uma área pequena, vale a pena você ter essas borrachas. Tá? Cada empresa vai ter uma diferença de granulação. Eu posso dizer, eu uso muito tempo da Labor Dental, mas você indo nos congressos, vale a pena você não comprar pela internet. Você vai lá e faça uns testes de dureza, tá? Tem umas que são muito moles, elas se curvam assim rápido, e passe a mão para você sentir o abrasivo. Tem umas mais grosseiras, tá? Que se desgastam rapidamente. Então uma fresa dessa, uma borracha de boa qualidade, eu uso a tira de lixa inicialmente para tirar os riscos, eu substituo a cinza, depois eu uso essa borracha Hexatechnique verde e depois eu uso a amarela, tá bom? Então vejam só, a sequência é diminuir os riscos da fresa, depois você começar a dar uma veludada, né, um pré-preparo e finalmente você vai dar um pré-brilho, ainda não é o brilho final, tá? Por isso que eu falei para vocês, se tiver porosidade, quando você usar essa, você só vai expor cada vez mais poros, você não vai conseguir polir. Se você usou uma Maxi-Cut muito grossa, muito sulcada, você precisa de uma tira de lixa mais grossa. Ou você passar para uma Maxi-Cut que não tem o corte tão profundo. Senão você não vai conseguir um polimento. Só vai, mais uma vez, polir a parte mais superficial, tá? Não a parte interna. Então, tira de lixa, esta e finalmente essa. E o brilho final? Bem, o brilho final você tem algumas opções aqui, ó. Eu gosto muito daqui, essa roda de camurça. Cuidado, pessoal, que você vai comprar, tem roda de couro, né, roda de camurça, tá? São 5 lâminas de camurça bem macia e ela vai ficando velha, vai ficando dura, que nem... Eu vou ficando velho, vou ficando mole, mas essa aqui vai ficando velha, vai ficando dura. Então você joga fora, ela tem que estar ainda com essa camurça macia. E aí, esse aqui, ó, é uma roda de algodão, que também dá um bom brilho. São duas opções muito bacanas para alto brilho. Mas não esqueçam, primeiro essa, depois essa,
depois dessa, para você chegar aqui. E aí você vai fazer uma coisa diferente, você vai diminuir a velocidade do seu motor e você vai usar aqui alguma coisa de veículo para dar o brilho. O que você tem? Você tem, por exemplo, eu peguei aqui alguns que eu uso, muito legal, Fotoacryl da DH Pro, é um creme, é muito legal porque ele é cremosinho assim, ó. Você vai lá, você pega um pouquinho aqui, ó, tá vendo, ó? E come. Não. Você pega um pouquinho aqui e aí você passa ali no seu provisório, né, e vai pulindo, você vai ver que vai puxar um brilho maravilhoso. Mas você pode também usar o Vipibril, é alguma coisa em bastão, né? Aí você molha bem pouquinho aqui, ó, e você roda aqui em cima no bastão, ele vai ficar impregnado e você vai em uma velocidade menor. Cuidado, existe a tendência da gente achar que vai aumentar a velocidade, vai aumentar o brilho. Não, vejam, você diminui a velocidade e você também procura não fazer sempre no mesmo sentido. Tenta ir fazendo, se você tem um provisório de fixa, você tenta ir fazendo sentidos diferentes, cruzando assim, ó. Porque aí o que acontece? Uma superfície sobre a outra e você vai dando espelhamento, tá? Existe também, ó, a Melocryl da DH Pro. Esse aqui também ele é durinho, tá? Parece uma cerinha, onde você também captura com esse ou captura com o de algodão. E aí você vai obter um alto brilho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu consegui dominar a resina acrílica de um provisório, que eu consegui ausência de poros e um brilho através dessa sequência. Eu olhei para o meu provisório e falei, é um espetáculo, como se tivesse vindo dos nossos amigos protestos, muito bonito. E aí a gengiva super bonita quando voltou, aí o seu molde fica super bonito, o seu modelo fica super bonito e as coisas começam a encaixar. Tá? Da mesma maneira que eu falei para vocês que na resina termopolimerizada ela tem a possibilidade de poros que vai estragar tudo isso que eu estou falando, seja porque falta de monômero, seja porque prensagem fora da fase plástica na pegajosa e principalmente um superaquecimento inicial, dando porosidade nas áreas mais grossas, nós clínicos dentistas, nós temos um problema de porosidade na resina acrílica, não é por causa do aquecimento, ela é química, principalmente por evaporação de monômero. Se você tiver uma resina acrílica no final, com aquele aspecto esbranquiçado, esquece que você não vai conseguir polir. Tudo isso que eu estou falando, eu falo, puxa, o Osmar mandou comprar, comprei, não consegui polir. Não conseguiu polir, por quê? Porque se você pegar o pó da resina acrílica, colocar um pouquinho ali no microscópio e for olhar, o que você vê? Você vê pérolas, como se fossem pérolas. E essas pérolas são os polímeros. E esses polímeros, eles precisam estar totalmente imersos pelo monômero. O polímero é como se fosse um novelo de lã bem compactado. E quando você coloca o monômero, ele começa a abrir as cadeias poliméricas. É tão bonito isso, gente! As cadeias poliméricas, elas começam a abrir. Então, se nesse momento você tem evaporação do monômero, você vai ter aquele aspecto esbranquiçado. Isso é muito comum na técnica de nylon, a técnica do pincel. Então você tem que ter, por isso é que na técnica do pincel, as resinas para nylon, tipo Pattern, tipo Duralay, os polímeros são menores, né? Para que você tenha um molhamento melhor, você tenha menos evaporação do monômero. Então toda a técnica de resina acrílica, a sua energia, o seu objetivo da quimicamente ativada é evitar a evaporação do monômero, tá? Então esse controle da evaporação do monômero vai evitar a porosidade e aí sim você vai seguir essa sequência e você vai obter uma resina acrílica com alto grau de brilho, alto grau de polimento, e se você conseguir isso, você vai conseguir uma alta resistência, porque a ausência de porosidade ou a ausência desses polímeros
que ficaram ressecados, que não foram atacados pelo monômero, eles diminuem extremamente a resistência flexural, né? Eles ficam mais quebradiços. No momento que você conseguir trabalhar com a resina acrílica e polir, você vai ter uma resina acrílica de maior duração clínica. Então, dificilmente eu tenho que mexer nos meus provisórios. Por quê? Porque eu tenho o máximo do potencial. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que nem toda resina cara é a melhor, porque eu trabalho com resinas baratas, de acordo com minha conveniência, eu quero resinas mais baratas, porque às vezes ela tem um tempo de trabalho maior, e aí eu vou obter a mesma qualidade. Por quê? Porque eu trabalho sem porosidade com belo polimento. Então, por exemplo, na técnica da clonagem terapêutica que eu refaço a DVO, né, através de um acréscimo nos dentes de acrílico da prótese antiga, eu preciso de uma grande quantidade de resina acrílica quimicamente ativada, mas eu preciso de um bom tempo de trabalho. Então eu uso, por exemplo, a Dencor, que é uma resina barata só que ela tem um tempo de trabalho maior, né? Então, quando eu quero fazer um provisório só, eu posso usar outra marca, mas nem sempre aquela resina que eu acreditava que é mais cara era melhor, era só porque eu não sabia trabalhar com a resina acrílica. No momento que a gente aprende a trabalhar com a resina acrílica, a gente fica surpreso como toda resina acrílica é maravilhosa. E aí a gente vai conseguir fazer um gig de lútea modificado, a gente vai conseguir fazer uma placa mil relaxante, a gente vai conseguir pintar e bordar. Principalmente na técnica da clonagem terapêutica, que eu uso muito, eu modifico a prótese antiga com resina, ou resina para reembasamento direto, ou acrílica quimicamente ativada. No momento que você domina ela, ali sim, você como um pintor, você tem todos os pincéis e todas as cores ao seu dispor, para que você possa pintar os quadros mais bonitos e dar realmente uma odontologia saudável para o seu paciente. Porque todos nós sabemos que toda saúde de reabilitação ela começa por um protótipo, seja ele um protótipo, um provisório de fixa, seja ele um protótipo de protocolo, seja ele um protótipo de prótese total. É preciso que nós tenhamos um protótipo, que a gente chama de protótipo 1 para 1, para que a gente teste. E esse protótipo tem que ser resistente, ele tem que ser liso. Esse brilho também vai fazer a rugosidade superficial mais polida, menor biofilme vai se aderir e a sua gengiva de prótese fixa vai vir de uma maneira muito interessante para que você possa pôr o seu fio retrator, que você possa moldar e também o conforto do paciente no toque com a língua. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês, se eu pude acrescentar alguma coisa no dia a dia de vocês, eu vou ficar muito feliz. Eu quero deixar essa mensagem do torno, né? Nós, dentistas, mais uma vez, a gente investe, a gente compra kits cirúrgicos, kits de chaves caros. E o torno, ele é um equipamento fundamental para o protesista. Né? O paciente, às vezes, só para vocês terem uma ideia, eu sempre faço controle semestral nas próteses totais que eu entrego, e desses controles eu sempre refaço o polimento só com essa última de brilho e bastão de brilho. Né? E eu sempre falo para o paciente nunca usar uma pasta de dente para escovar, só sabonete de glicerina. Então, para quê? Para o abrasivo da pasta não desgastar a resina acrílica, ela é um plástico. E quando ele volta, eu dou mais refaço o brilho. Então, eu tenho uma longevidade das próteses que eu entrego de 7, 8, às vezes 9 anos, o acrílico está espetacular. Então, o que foi isso? Um casamento perfeito entre o meu protético, que conseguiu me dar uma prótese sem porosidades, uma prótese altamente polida, e eu consegui, através de uma trabalho de equipe com o paciente, para não usar pasta de dente, nenhum tipo de abrasivo, e ele retorna 6 meses depois, eu refaço o brilho superficialmente, os dentes ali bonitos, a resina caracterizada bonita e o conforto já restabelecido para o paciente rapidamente, e eu consigo o controle, porque o tempo é o maior juiz se nós estamos acertando ou errando. Então vocês podem ter certeza, se vocês derem uma resina de qualidade e ensinar o seu paciente a usar, os seus trabalhos vão durar muito e muito mais tempo e os seus pacientes vão ficar muito mais satisfeitos. Eu quero agradecer a companhia de todos, estamos juntos. Espero que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.